Amados irmãos, o Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Irmãos, estamos vivendo estes dias do tempo comum, acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo na evangelização, enquanto Ele leva a palavra e marca a sua presença por onde anda. E o Evangelho de São Marcos nos conta, no capítulo 5, versículos de 21 a 43, que Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem, isto é, voltou. E uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia lhe acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar alimento à menina. Esta passagem do Evangelho nos leva a voltar no tempo, conforme o ensinamento da Escritura. A mulher menstruada, ou sofrendo o corrimento de sangue, era considerada impura. Lá no livro do Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 25. E impuros ficavam também os que fossem tocados por ela. Ora, a fé em Jesus fez que essa mulher violasse a lei para ser curada. A missão de Jesus, meus irmãos, era restaurar, não é, os homens na vida total. Então, não só de libertá-los da doença, ou diminuir ou excluir o convívio social, mas também salvá-los da morte, que naturalmente os excluía da vida antes do tempo. Porque uma pessoa excluída do convívio social, de posse, né, de uma proibição da lei que lhe impedia
qualquer tipo de convivência, é uma pessoa, de certa forma, relegada à morte. A menina que se ausenta do corpo e que Jesus a ressuscita, também estava sob o crivo da morte. Esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, minha filha, a tua fé vai e fica curada. Esta palavra do nosso Senhor, ela tem um endereço para todos nós. Imaginem a situação daquela pobre criatura se ela é descoberta. No meio daquela multidão, as pessoas que a tocaram, todas impuras conforme a lei. E qual seria a consequência para aquela pobre mulher? Meus irmãos, é preciso que nós nos voltemos para o Evangelho, olhando o agir de Jesus, a sua capacidade de estender a mão ao necessitado, independentemente de quem fosse. Lá estava o chefe da sinagoga, que era uma autoridade, e aquela pobre mulher. Aos dois, Jesus dirige uma palavra de conforto, a uma satisfação espiritual, a ação de Deus. Mas, além deste aspecto, eu tenho tido, assim, conversas com pessoas que acompanham este nosso canal e que falam a respeito do que aqui é tratado. E outros que me dizem não pude assistir ainda por não tive tempo. E essa questão do tempo realmente me chamou a atenção para que hoje a gente pudesse pensar um pouco. Como está a nossa vida? Nós estamos tendo tempo para viver? Ou é o tempo que tem coordenado a nossa existência, nos tornando vítimas do relógio, de nós mesmos? Por exemplo, marcamos a data do carnaval, então estamos vivendo em função da data do carnaval. Esses dias que transcorrem até a data não têm o menor significado, porque o foco está na data do carnaval. E aí eliminamos praticamente o mês de fevereiro. Porque tudo nos encaminha para a semana do carnaval. É na semana do carnaval que alguns viajam, é na semana do carnaval que alguns se divertem, é na semana do carnaval que alguns trabalham, e cada qual, de acordo com o seu interesse, está preso a esta data, que vai comer necessariamente os dias que a antecedem. E assim nós vamos queimando as etapas durante o ano com objetivos direcionados a tempo que não nos pertence, deixando de viver o dia que é nosso hoje para nos lançarmos, quem sabe, para onde, de que forma e por quê, no desconhecido, no improvável. É seu o dia de amanhã ou pertence ao Senhor? Qual a certeza que nós temos de que levantaremos da cama amanhã de manhã? O futuro não nos pertence. Deus nos dá cada dia e cada dia a sua preocupação. Nós antecipamos, pré-ocupamos nosso tempo, quer dizer, nos ocupamos antes com aquilo que não está ao nosso alcance, por vaidade, por presunção, por esta autossuficiência que nós sentimos, quando na realidade deveríamos humildemente aceitar a expectativa da vida, vivendo cada dia, amando cada dia, abraçando, beijando, experienciando o amor a cada dia. Mas nós deixamos para o futuro. Amanhã eu vou, mas amanhã pode ser que não exista. Então, meus irmãos e irmãs, reflitamos
Imagine se aquela mulher deixasse para amanhã encontrar-se com Jesus e tocá-lo. Imagine. Meus irmãos, o tempo é uma questão do que preferimos fazer. Tempo é uma questão de preferência. Eu prefiro hoje fazer isto. Então, se é isto que eu prefiro, é isto que eu vou realizar. Pensem nisto. Procurem reordenar a sua vida em função do agora. O ontem não precisa mais se preocupar com ele, a não ser pelas consequências geradas para hoje. Mas é o hoje que precisa ser vivido, porque o amanhã a Deus pertence. Então, religue sua sintonia no concreto, para viver plenamente o agora, para se aproximar de Deus hoje, para amar as pessoas hoje, pois não nos pertence outra coisa senão este tempo que está em nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe a todos, nos fortaleça com a inspiração do Espírito Santo, para que possamos entender o seu santo desígnio e que nos comportemos como filhos e filhas de Deus, caminhando na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, meus irmãos.